Hoje já vai direto lá para cima, perdão. Amém, glória a Deus. Quem está feliz de estar na casa de Deus, diga amém. Amém, glória a Deus. Nós somos privilegiados de estar na casa de Deus. Eu sei que nós tivemos problemas, dificuldades, mas o Senhor até aqui nos ajudou e nos vai ajudar. Nessa hora vamos esquecer todos os nossos problemas. Eu falo isso todo domingo. Vamos esquecer tudo, focar no Senhor. Nós estamos aqui, não é para olhar para o irmão, lembrar do problema. Nós estamos aqui para louvar o Senhor. Que Ele fale conosco através da sua palavra e receba os nossos louvores. Amém? Amém, glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Senhor, recebe, abençoa o nosso culto nessa manhã. Nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Nós queremos Te pedir, Senhor, que o Senhor tira todo dado inflamado do inferno, Senhor, tudo aquilo que impeça as nossas mentes, nossos corações de estar perante a Tua presença, Senhor, Te adorando em espírito e em verdade. Nos prepara para receber a Tua palavra, Senhor, que o Seu nome seja glorificado mais uma vez aqui nessa manhã. Nós Te pedimos e agradecemos o nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Bate palma assim comigo, vamos louvar o Senhor com alegria. Mais forte. Mais forte, é pro Senhor. Eres tu única razão da minha adoração, ó Jesus. Eres tu única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em Ti, fui ajudado, Sua salvação tem me alegrado.
digno é o teu nome, Jesus. Digno é o Senhor. Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Aleluia. Tu és soberano, Deus. Obrigada por tudo que tens feito em nossas vidas. Tu és soberano. Podes assentar. Levanta sua mão, em nome de Jesus. Se você não estiver feliz, levanta sua mão de qualquer forma. Amém? Hoje é um dia muito importante, muito feliz. Não somente na minha vida, como na vida dos irmãos. Hoje teremos 3 vidas que serão batizadas, né? 3 vidas que já aceitaram Jesus no seu coração, mas estão aqui para dizer não somente para a igreja, mas para o mundo: olha só, nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. É uma expressão para o mundo e para a igreja, dizendo que eles realmente colocaram no coração, amém? E eu estou mais feliz ainda com um deles, é meu filho, amém? Então, eu agradeço a Deus tremendamente por isso, porque tanto Neida como ele foram criados dentro da igreja. O Neida teve o seu tempo fora daqui de Nova York, mas voltou, mas continua na presença do Senhor. E não existe bênção maior na nossa vida que são nossos filhos na presença de Deus. E ver a cada dia mais eles melhorarem mais ainda na presença de Deus, amém? Então Deus tem me ajudado a fazer o meu trabalho, né, como pai. E eu espero continuar assim. E o Neita tem dado aula para o Lucas, deu aula para o Lucas nessas últimas 3, 4 semanas, para ele e para a Sofia, né? Aí na sexta-feira de manhã, o Lucas geralmente sai da escola às 4 da tarde. Aí eu mandei a mensagem para ele e falei assim: olha, hoje você não faz nada à noite, toma o seu banho, janta, faz seu homework, porque hoje a gente vai estudar sobre o batismo. Hoje, quando eu chegar em casa, a gente vai ficar 1 hora estudando sobre isso. Eu sei que Neita já te ensinou o que tinha que ser ensinado, mas Deus me colocou no coração que eu deveria te explicar um pouco mais antes do seu batismo, né? Então eu expliquei uma série de coisas para ele. Uma das coisas mais importantes que eu ensinei foi a importância do batismo, né? O que o batismo significa. Então, o batismo é tão importante na nossa vida que se ele não fosse importante, Jesus não teria sido batizado, não é isso? Ele não teria pedido ao João Batista para batizá-lo, ele teria feito o oposto. Mas isso ele não fez. Ele pediu para ser batizado. Então eu não sei se você ainda aqui na igreja está pensando em ser batizado, ou eu não estou preparado. A gente nunca está preparado. Se você esperar para se preparar, você nunca vai ser batizado, porque a vida, a cada dia, um aprendizado, amém? Então o amanhã não é prometido, né? Nós sabemos disso. E se você colocou uma pouquinho daquela semente no seu coração, dizendo assim: eu acho que eu vou me batizar, não pensa assim. Se batiza, entrega a sua vida e fala ao mundo que você realmente entregou a sua vida a Jesus, amém? Aí os irmãos perguntam: irmão Marcelo, o que isso tem a ver com os dízimos de oferta? Nada, não tem nada a ver. Eu só gostaria de compartilhar com os irmãos, amém? Vou estar lendo um versículo aqui da Bíblia e logo depois eu farei uma oração e os irmãos ficam livres de trazer os seus dízimos e ofertas, amém? No livro de Salmos, capítulo 96, versículo 8, fala assim: irmãos, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entre nos seus átrios trazendo as ofertas, amém? Senhor Deus, glorificado sejas tu. Te dou graças por tudo. Eu te dou graças por essas vidas que serão sendo batizadas nesta manhã. Eu te dou graças, ó Santo Deus, pelos meus irmãos nesta manhã também. Ó Santo Deus, abençoa esses dízimos, essas ofertas que serão trazidas ao teu altar nesta manhã. Abençoa aqueles que estarão contribuindo e abençoa aqueles também que não podem contribuir. Nós sabemos, conhecemos a vida de cada um e nós não estamos aqui para julgá-los, mas sim para abençoá-los, ó Santo Deus. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego a vida dos meus irmãos aqui nesta manhã, já te dando glória por tudo, Santo Deus, porque tudo
pertence a ti. É que nesta hora o teu servo humildemente ora a ti em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem trazer os dízimos e ofertas, irmãos. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido. Será que você pode falar com seu irmão? Eu preciso de ti. Fala pro irmão do direito e da esquerda. Precioso és para mim, querido irmão. Nós precisamos um dos outros, amém? Nós somos o reino do Senhor. Aleluia. Louvado é teu nome, Jesus. Bom dia, igreja! Como é bom estar juntos na casa do Senhor, né? Eu queria conhecer você que nos visita aqui pela primeira vez. Temos algum visitante? Levanta a mãozinha aqui e ali. Como que é seu nome? Vanessa? Vanessa. E aqui? Joana? Joana. Vamos receber a Joana e a Vanessa, igreja, daquele jeito, né? Sejam bem-vindas em nome de Jesus. Quem estiver pertinho delas, dê um abraço. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindas. Eu queria dar um aviso antes da gente começar aqui para o batismo. Na verdade, o pastor Wagner, né, que está no Brasil, ele pediu para dar esse aviso para a igreja, que tem alguém se passando por ele no WhatsApp, aqueles golpes que a gente já conhece, mas é sempre bom avisar, relembrar, né? Tem pessoas se passando por ele com a foto dele no WhatsApp, mas não é o número dele, pedindo dinheiro para alguns contatos que ele tem, né? Para alguns irmãos. Então, não enviem dinheiro, não caiam no golpe, saibam que eles não fazem isso, né? Nem ele, nem a Jaque, né? Então, não são eles que estão pedindo, tá? É um número da Angola, se eu não me engano, que ele pediu para avisar. Mas qualquer outro número que seja, qualquer pessoa, ele não vai pedir dinheiro. Então, ele pediu para avisar, deixar claro para ninguém cair, tá bom? E, inclusive, vamos juntos, né, fazer uma oração por eles. Também, antes do batismo começar, vamos fazer uma oração juntos aqui, por essas pessoas que vão se batizar hoje, por essa manhã. Então, fechem seus olhos
E, Senhor, muito obrigada, Pai, por essa manhã de domingo, na Tua presença. Pai, obrigada por estarmos aqui reunidos, Pai, para ouvir a Tua palavra, para adorar o Teu nome, Senhor. Nós queremos colocar nas Tuas mãos a vida do pastor Wagner, da Jaque, nesse momento, Senhor, para que o Senhor possa preservar, cuidar da vida deles, Pai. Que o Senhor possa prover, porque Tu és um Deus provedor, Pai, tudo aquilo que eles precisarem, Senhor, e que o Senhor possa proteger também, cuidar de todas as pessoas do círculo social deles, Pai, para que não venham a serem enganados, Pai, por essa pessoa que tem se passado por ele, Pai, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha cuidar, abençoá-los, aonde eles estiverem, Pai, em nome de Jesus, Pai. E também queremos Te agradecer por essa manhã, queremos Te louvar, Pai, e dizer que Tu és digno, Pai, de todo o nosso louvor, de toda a nossa entrega, Pai. Nós queremos colocar, Senhor, a vida dessas pessoas que vão se batizar hoje, alguns deles são jovens, Pai, e Te agradecemos, Pai, por eles tão cedo já conhecerem o Teu nome, já estarem aqui declarando, Senhor, para o mundo físico e espiritual, Senhor, que eles são do Senhor, Pai, que o Senhor venha guardá-los, que o Senhor venha, Senhor, a cumprir os Teus propósitos na vida de cada um, Pai, deles que estão se batizando nessa manhã, e que eles venham a ser luz nessa geração, Senhor, que eles venham ser sal nesse mundo, Pai, e que eles venham a influenciar todas as pessoas à volta deles, Pai, para Te conhecerem e entregar a vida a Ti também, Senhor, assim como eles estão decidindo no dia de hoje. Nós Te agradecemos, entregamos essa manhã, esse culto, Pai, nas Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, amém, meus amados? Nós já oramos, já agradecemos a Deus por esse tempo tão precioso. Mas eu gostaria de lembrar, Jesus disse assim para os seus discípulos: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, o que Jesus nos ensinou, Ele disse para que nós pudéssemos passar para as pessoas, ensinar para as pessoas. Os discípulo é aquele que aprende, é aquele que está aprendendo. E depois que você aprendeu e você começa a discipular outros, você se torna um apóstolo, aquele que é enviado para pregar, para falar. E foi o que Jesus disse para os discípulos: vocês agora são apóstolos, vocês agora vão ensinar, e aqueles que vocês ensinarem a guardar o que eu vos tenho ensinado, vocês vão batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o batismo de Jesus não é o batismo que nós conhecemos através das religiões, de muitas religiões. É o batismo que é feito nas águas, depois que você tem um entendimento de que Ele é o Salvador e de que Ele é o Senhor, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E quando você decide e diz: eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero servir a Jesus, eu quero que o meu nome esteja escrito no livro da vida, eu quero ter a certeza da salvação, eu quero que os meus pecados sejam perdoados, que eu seja lavado e purificado pelo sangue de Jesus, e é isso que eu quero. Então, quando a pessoa decide isso na sua vida, isso é uma decisão muito pessoal. Ninguém é perfeito, todos nós, todos os dias, nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé, através da palavra do Senhor. Então, todos que são batizados são pessoas que estão entregando a sua vida para Jesus,
que estão começando a sua vida na presença de Jesus, e Deus vai estar trabalhando na vida delas todos os dias das suas vidas, até quando Ele voltar e buscar a sua igreja e buscar a todos nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vocês estão felizes com os batismos hoje? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu vou fazer uma oração e nós vamos dar prosseguimento com os batismos. Te louvamos, ó Pai, te louvamos, ó Filho, te louvamos, ó Espírito Santo de Deus, te louvamos, ó El Shaddai, Elohim Emanuel, Deus Todo-Poderoso. Te louvamos por esse privilégio que nós temos de estar neste lugar, para que juntos possamos entregar a Ti aquelas vidas que estão, ó Pai, se entregando ao Senhor e decidiram ser batizadas em obediência ao que Jesus Cristo disse: quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Então, neste momento, nós te adoramos e te louvamos por esse motivo maravilhoso, e te pedimos a tua unção e a tua graça sobre este lugar, sobre cada pessoa, para que o teu nome seja em tudo exaltado e glorificado. Nós oramos, clamamos e agradecemos em nome de Jesus, e o povo de Deus diz amém. Nós vamos chamar aqui a Thalita. A Thalita, ela é recém-chegada aqui nos Estados Unidos, em Nova York. Tem pouco tempo que ela está aqui, mas Deus tem trabalhado na vida dela, e ela tem assistido os cultos, tem vindo. Pode descer, Thalita, com cuidado. E ela entregou a sua vida nas mãos do Senhor, e ela está aqui agora para que Jesus possa cumprir na vida dela as bênçãos que Ele tem prometido, porque ela está aqui em obediência. Ela disse: eu sei que eu não sou perfeita, eu sei que eu tenho muitas coisas para mudar, eu sei que Deus precisa fazer muitas coisas na minha vida, mas eu quero Jesus na minha vida, e eu quero que Jesus transforme a minha vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Que Deus possa te abençoar, Thalita, para que as coisas antigas realmente tenham passado na sua vida, e daqui para frente tudo possa ser novo na sua vida, porque o batismo significa morrer para o mundo, ser sepultado e ressuscitar uma nova criatura para Deus. Amém? Você quer dizer alguma coisa ou não? Eu só quero agradecer essa igreja que fez uma mudança radical na minha vida, ao pastor que tem me dado muito suporte, a pastora Áurea. Quero agradecer também a Saskia e o Brandão, o Fred, né, como vocês conhecem, porque são como padrinhos, foram eles que me trouxeram para essa igreja. E eu estou muito feliz em me tornar uma nova criatura, em nome de Jesus. Amém? Amém. Estou perguntando para ela: você quer batizar de óculos ou sem óculos? Então, Thalita, você vai ficar de lado, você vai para cima. Mediante a sua profissão de fé pública, diante dos irmãos, diante de Deus, diante de todas as testemunhas humanas e espirituais, nós te batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meus amados? Agora nós vamos batizar, são 2 pré-adolescentes, não é mesmo? Que estão saindo da parte infantil, da idade infantil, para começar a sua adolescência. Mas são crianças que têm muito mais entendimento do que muito marmanjo por aí, que já deveriam ter sido batizados e não foram, não é? Mas eles estão dizendo:
nós queremos servir a Jesus. E Jesus disse: não afaste as criancinhas, deixai que elas venham até a mim. Só que elas não são criancinhas, elas já são crianças com entendimento do que é certo e do que é errado. Eu quero dizer uma coisa para vocês: quando nós estudamos psicologia, nós aprendemos que da idade de 0 a 12 anos é um período de formação na vida da criança. E a criança, quando chega na idade de 12 anos, ela já sabe exatamente o que ela quer para a vida dela. Ela já sabe exatamente. Ela já tem as suas decisões. Talvez ela não manifeste, talvez ela não fale, por causa de pressão em casa, por causa de forma de criação, ela não manifesta. Mas quando ela chega à idade de 18 anos, ela fala: eu agora serei o que eu quero, o que eu sempre quis. Às vezes as pessoas dizem assim: mudou de uma hora para outra. Não, a fase de formação e de decisão é de 0 a 12 anos. Por isso que nós temos que cuidar dessas crianças, porque elas estão numa fase de formação e elas precisam agora entender que Jesus Cristo é o Senhor, que Jesus Cristo é o Salvador, e que Deus, o nosso Deus, é o único Deus verdadeiro. Amém? E nós vamos agora, nesse momento, chamar a Sofia aqui. A Sofia. Sofia, não é? Como eu disse para vocês, que Jesus disse: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós temos tido o exemplo maravilhoso do seu pai, Fred, não é? Que se converteu mesmo aqui, entregou sua vida para Jesus aqui. E logo depois o Felipe, através do testemunho do seu pai, veio aqui ser batizado. E eu pedi ao seu pai que estivesse aqui conosco no batismo. E o seu pai, Fred, vai ter o privilégio de te batizar, porque ele tem te discipulado. Você quer falar? Bom dia, irmãos e irmãs. Bom dia, pastor Paulo, pastora Áurea. Como o pastor falou hoje mais cedo, né? O batismo, ele é uma ordenança do Senhor, né? O exemplo que Jesus Cristo deu a todos nós, mesmo ele não precisando. E desde o momento que eu aceitei Jesus Cristo como meu único Salvador, eu sou muito grato a tudo que ele tem feito na minha vida, né? Na vida da minha família. E hoje eu estou tendo esse privilégio de estar aqui no batistério e essa honra de poder ser convidado para materializar essa mudança na vida da minha filha e ela se transformando numa nova criatura. Então hoje é um dia muito especial para mim. Eu estou muito emocionado, né? Meu coração está muito entregue, de fato, pelas bênçãos que o Senhor teve feito dentro da minha casa. E eu te batizo, minha filha, hoje, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Alvo mais que a neve. Simples. É muito maravilhoso, não é? Quando você vê, eu estava lembrando aqui de Samuel, na palavra do Senhor, quando ele foi morar
no templo, juntamente com o sacerdote Eli. Ele era uma criança e ele ouviu à noite uma voz chamando Samuel. E ele acordou, foi lá no quarto do Eli e falou: o Senhor me chamou? Ele falou: não, meu filho, não te chamei. Ele voltou para dormir e ele ouviu de novo: Samuel. E ele foi de novo lá no quarto do sacerdote Eli: o Senhor me chamou? Não, meu filho, não te chamei. E pela terceira vez ele ouviu: Samuel. E quando ele voltou, o profeta Eli, o sacerdote Eli, disse: meu filho, é Deus que está te chamando. Ele está te chamando. E Samuel foi um juiz, foi um profeta de Deus, um homem usado por Deus, e a palavra de Deus diz que nenhuma das suas palavras caíram por terra. Mas ele era uma criança quando ele foi chamado para o Senhor. Eu lembro quando os meus filhos, os nossos filhos, meu e de Áurea, Débora e Daniel, eram crianças, e eles disseram: nós queremos servir a Jesus, queremos ser batizados. E hoje eles são servos de Deus. E nós temos muitas crianças, muitos jovens que estão aqui hoje, que eram crianças aqui e que hoje são servos de Deus. Então, hoje nós vamos batizar o Lucas. Olha que coisa linda. O Lucas é quietinho, caladinho, mas ele é profundo nos seus pensamentos, nas suas meditações, nas suas decisões, tanto que tem recebido tanto de seu pai, de sua mãe, de seu irmão, e ele conhece bem a palavra de Deus. Por isso ele disse para seu pai, ele falou: quando for a data do meu aniversário, eu quero ser batizado e quero servir a Jesus. Foi o aniversário dele agora, quantos anos? 14 anos que ele fez. E ele falou: o presente que eu quero é ser batizado. Você pode negar um presente desse? Não. Mas como eu falei para vocês, que Jesus falou para os seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é? Quem tem discipulado e ensinou tudo sobre o batismo para o Lucas foi o seu irmão Neita, foi batizado aqui. E eu quero dar o privilégio para o Neita batizar o seu irmão. Meus irmãos, isso não é maravilhoso? Não é lindo isso? Tira uma foto deles dois aí. O irmão mais velho discipulando o irmão mais novo. Isso é uma grande bênção. Isso é um grande privilégio na família, na casa. Quantas famílias que os filhos estão sendo ensinados aí fora de tudo quanto é jeito errado. Mas ainda existem famílias aonde Deus é o Senhor, aonde Deus está atuando. E essa é uma das famílias também. Então, Neita, eu não quero nunca roubar esse privilégio seu, porque é um privilégio seu. O meu privilégio é de poder passar isso para vocês. Que Deus abençoe. Ok, Lucas, então, mediante a sua profissão de fé, diante de toda a sua família, do seu irmão que tem te discipulado, diante do mundo espiritual, de Deus, de todos nós batizamos você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. See
Lucas quer dizer alguma coisa aqui. Pode falar. Glória a Deus. Amém, meus queridos? Nós somos muito abençoados, não somos? Graças a Deus. Nós, neste momento, enquanto vai ter um pequeno louvor, rapidinho, nós vamos ter a palavra com o nosso querido irmão e pastor Nilson, pai da nossa Guigui, que aqui está conosco. Deus abençoe. Amém, igreja. Vamos receber então o pastor Nilson com a gente. Que alegria. Aqui embaixo. Nós, como discípulos e filhos de Deus, somos os únicos que podemos ir para o nosso próprio funeral e sair dele vivo. Foram mortos em Cristo, amém? E ressuscitaram com Cristo. Eu digo para os irmãos, você quando se batizar, faz isso. Chega no dia seguinte no teu trabalho e fala, olha gente, eu fui ontem no meu próprio funeral. Aí já é uma grande chance de pregar o evangelho, porque vão te perguntar por quê, né? Então já tem essa chance maravilhosa. Eu me lembro de um amado irmão lá em Porto Alegre, que o filho com 10, 12 anos, pai, quero me batizar, pai, eu quero me batizar. E o pai, não, você ainda não está preparado, olha só que você faz isso. E o filho pediu várias vezes, até que um dia Deus falou com o pai, como é que você quer que ele pare isso, se o velho homem dele não morrer? Tem que morrer o velho homem, para ter essa força de estar revestidos de Cristo. A palavra diz que todos aqueles quantos foram batizados de Cristo foram revestidos. E essa é a grande e maravilhosa bênção, né? Antes de começarmos aqui um pouquinho, eu queria dizer da minha alegria de estar aqui. Toda hora eu vou falar a mesma coisa, né? Toda vez que eu começo a falar aqui, eu digo a mesma coisa, porque a palavra de Deus diz assim, que não te esqueça de nenhum só, de todos os seus benefícios. E começa dizendo, bendize a minha alma ao Senhor. E fala da alma, viu gente? A alma não é do diabo não, a alma é de Deus. Ela só precisa estar debaixo do controle do Espírito, mas é uma bênção a alma, debaixo do controle do Espírito. E para mim é muita alegria estar aqui. Aquelas coisas que Deus permite, que a gente nunca imagina na vida, né? Que um dia eu, junto com o nosso irmão Azaf Borba, eu ia dormir na casa do pastor Paulo solteiro ainda, né? Então, não esqueço que já conhecia a noiva do pastor Paulo naquela época, né? Que é essa que está aqui, a mesma, né? Que alegria, né? Podermos ter essas amizades no Senhor que se prolongam durante os anos. Vão seguindo, né? Lá no Rio de Janeiro, pelo menos, o pessoal fala assim, meu irmão de sangue. Esse aqui não, aqui é só um amigo, né? Eu vou te dizer, não. Nós é que somos irmãos de sangue. Que o sangue dessa terra passa, né? Mas o sangue de Jesus, ele é eterno. E sempre tem essa gratidão maravilhosa, né? Que no dia do casamento da Guigui e do Matt, na pandemia, a gente foi proibido de vir ao casamento, pelas regras, claro, né? Nada pessoal. Não foi o Matt que proibiu a gente de vir. E eu estava muito triste lá na Suécia, muito triste, meu pai. A gente crê que o casamento não é apenas uma cerimônia, amém? Casamento é grande esse mistério, diz Paulo, e eu me refiro a Cristo e à igreja. E vai ser um homem lá da empresa falando um blá blá blá. No casamento, não.
Era um clamor do coração. Uma semana antes, eis que Deus envia a Philip Airlines ao Brasil, né? Aquela que trasladou Filipe, né? Aquela, conhece essa? E aí o pastor Paulo chegou do Brasil. E o pai do Matt ligou para ele uma semana antes. E Deus permitiu que o nosso amado Paulo de Jesus estivesse no casamento para abençoar os nossos queridos filhos. Isso é uma honra que a gente traz como pai, né? Uma alegria no coração que Deus providencia e traz os seus servos para ser bênção na nossa casa, na nossa vida. Outra coisa que eu tenho muita bênção de estar aqui é que eu me sinto em casa, né? Acho que desde a primeira vez que eu vim aqui, depois de muitos anos, eu nunca me levantei como visitante porque, estou visitando, mas não sou visitante. Somos filhos da casa, né? E quando eu olho hoje para vocês aqui um pouco, eu me sinto feliz que eu já conheço algumas pessoas aqui. Eu conheço irmãos, eu tenho amigos aqui, não é só que eu venho aqui visitar, que eu não venho visitar, mas eu tenho amigos aqui, pessoas que eu abraço, pessoas que eu gosto, pessoas que eu quero estar junto. Isso é tão bom, né? Ter irmãos e amigos. Eu sou o quarto filho de uma família que 3 filhos morreram. E só sobreviveu eu, né? O quarto filho. Eu só conheci o terceiro. Ah, você é filho único. Como? Filho único? Olha isso aqui. Muitos irmãos e irmãs, centenas de irmãos e irmãs e casas no Senhor, amém? Eu me sinto muito em casa e muito feliz. Amém, Senhor. Estamos aqui por Tua causa, Jesus. Tu tens começado uma boa obra em cada um de nós e Tu és fiel para completá-la até o dia de Cristo, Senhor. Oh, Senhor, Tu conheces a nossa fraqueza, as nossas debilidades, Senhor Deus. Só mesmo porque Tu é muito humilde, Senhor. Tu és muito humilde, Senhor. De vir até nós, vir habitar no nosso coração, Senhor. Oh, Senhor, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor Jesus. Algum irmão tem alguma oração no coração, quer levantar a sua voz em oração também? Oh, Jesus amado. Oh, Senhor Jesus. Oh, Deus amado. Sem nenhuma religiosidade, sem nenhuma técnica de reuniões, nada disso. Mas diz para a pessoa do teu lado de coração, você é importante para mim. Diz para a pessoa que está do teu lado, você é importante para mim. Acho que podemos começar aí. A gente vai interromper um pouco a filmagem agora, nos primeiros minutos apenas. A gente pode interromper a filmagem agora, porque eu quero dar um breve testemunho a respeito de algo que Deus está abrindo de algumas portas no nordeste da Índia.
Então, essa primeira parte não dá para colocar publicamente. Eu acho que começaria aí, Senhor Jesus. As missões são tua, a igreja é tua, nós somos teus, tudo é teu, Senhor. Por isso, quando olhamos para esse desafio que parece inatingível, para ti isso não é nada, Senhor. Porque em ti estão todos os recursos, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, do teu próprio conhecimento, Senhor. E é só tu que intercede por essas vidas sem dormir, Senhor. Que tu deseja que todos os homens se salvem, Senhor. Nós te louvamos, nós te bendizemos, papai. Em nome de Jesus, pelo exército, pelas pessoas, pelas vidas que estão se dispondo, irmãos que vão ir juntos, que vão dar a sua vida, vão contribuir, vão cooperar, Senhor Deus, com os seus dons, para fortalecer a igreja em Guarati, Senhor. Que dali muitos possam ser enviados para os países ao redor, Senhor. Muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade que tu nos dás, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Próximo ano, se Deus quiser, vamos falar um pouco mais a respeito de outros lugares, mas hoje a palavra que o Senhor colocou no meu coração, bem rápida, eu espero ser bem rápido, é uma continuidade, humildemente falei com o pastor Paulo, eu vou ter a ousadia de continuar o assunto, que não é meu nem dele, o assunto da fé. Amém? É um assunto que nós precisamos, amados. Amém? Muito crescer na nossa fé, ter essa fé do Senhor no nosso coração. Amém? Precisamos de fé. Vamos ler juntos? Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Eu não sei se vocês oram por vocês mesmos, mas às vezes a gente tem uma tendência a se amaldiçoar, às vezes, com palavras, pensamentos, sentimentos que não são do Senhor. Eu não presto, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Se você não passa por isso, eu passo por isso. Eu tenho que rejeitar isso. Ora, por que eu não posso me abençoar? Por que eu não posso colocar a mão sobre mim mesmo e dizer: eu sou um homem curado pelo Senhor, aleluia. Eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Eu sou amado por Deus. Isso é a força do pensamento positivo, irmãos? Não. Isso é o poder da palavra de Deus, que nos meus lábios pode ser para me abençoar. Ali Paulo pede que orem por ele, os irmãos orem por ele. E nós temos que orar uns pelos outros, é mandamento. Mas podemos também orar por nós algumas vezes. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Senhor, abre os meus olhos para ver o teu coração, amém? Vocês percebem que no início ele fala revestivos de toda, mas quando ele fala revestivos, ele fala uma coisinha antes: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Quem já viu uma armadura pessoalmente, eu tive a oportunidade de ver, se você está fraco, abatido, sem músculo, sem nada, se você vestir a armadura, você cai, você não consegue nem caminhar. Por isso que ele começa como?
fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Amém? Aí, fortalecido, você reveste de armadura. Mas por baixo daquela armadura tem um servo de Deus, tem alguém fortalecido no Senhor e na força do seu poder. E continuando, ele fala por último da oração. E eu pensava que a oração ali era um outro assunto. Ele fala da armadura e agora entra no outro assunto. Não! A oração, amados, é o óleo da armadura. Se não a armadura fica dura, tu não consegue caminhar. Então vem a unção pela oração. A oração é um óleozinho que sai pingando sempre na armadura para ela ficar maleável, poder se mexer. Sem oração, sem poder. Pouca oração, pouco poder. Muita oração, muito poder. Porque o poder está na nossa oração? Não. O poder está em Deus que ouve a nossa oração. Amém? Hebreus 1, todos conhecem aqui, o que eu estou falando aqui, tudo já é conhecido de vocês, né? Não estou repetindo porque a repetição nos salva, né? Vamos juntos? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, que é ser testemunha, dar um testemunho, tá? Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha só o que é fé. Coisas que se esperam. Eu antigamente tinha ideia de fé que é um poder. Agora estou cheio de fé. Se Deus quiser fazer assim, Ele faz como Ele quiser. Mas aqui não está dizendo isso. Está dizendo que é uma coisa que você espera. Está sentindo nada. Mas ele guarda firme a confissão da esperança sem vacilar, Romanos 15, 13. Porque aquele que prometeu é que é fiel, não somos nós. E convicção de fatos que não se veem. Como assim isso é fé? Não estou vendo. A fé é um dom de Deus, a gente vai ver isso agora. De fato, sem fé? De novo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. A palavra crer e fé na Bíblia, ela é a mesma palavra. Uma é verbo e outra é substantivo e é traduzida no português de maneiras um pouco diferentes. Mas o crer, quando chega na parte do verbo, ele como que requer de nós uma atitude de confiar, de dar crédito. Tanto que quando Jesus perguntou para aquele pai, você crê que eu posso curar a sua filha? Qual foi a primeira resposta dele? Que nem era, creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Vê que interessante? Eu amo essa resposta do pai, porque eu sou exatamente assim. Tu crê nisso que eu posso te levar? Creio, Senhor, mas me ajuda na minha falta de fé. Percebem? Existe uma atitude, então, nossa de crer, de dar crédito, mas depois tem algo especial que Deus quer nos mostrar. Continuar nos mostrando hoje, começou domingo passado, se você não assistiu a palavra domingo passado, você tem que assistir, porque é a primeira parte dessa palavra, né? É muito importante, é um dom de Deus que a gente precisa receber. E porque sem ela, amados, nenhum de nós consegue agradar a Deus. Não é sem obras que não consigo agradar a Deus. Não é sem talentos que eu não consigo agradar a Deus. Não é sem os dons do Espírito. Tudo isso é maravilhoso e é de Deus. Mas é sem fé. Mas eu posso inverter o versículo. Com fé. Podemos dizer juntos? Com fé é possível agradar a Deus. Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, Jesus, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, Jesus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por de dentro da fé. De dentro da fé. Guardem isso que é muito importante. 1 Coríntios 2,5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Por isso que a fé não é uma coisa que pessoas melhores conseguem, pessoas que têm mais força, pessoas que têm determinação. Tudo isso é bom porque Deus criou tudo isso.
Mas essa não é a fé de Deus, não, irmãos. Essa pode ser a minha fé. E Deus não tem nenhum compromisso com a minha fé humana. A fé é um dom de Deus. Está aqui. Vamos ler juntos? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Não vem de vós. Nem a graça, nem a fé. Até as duas coisas numa só ali. Nem a graça e nem a fé vem de nós. É o quê? Pronto. E como é que Ele vai dar essa fé para a gente? Precisamos receber a fé que vem de Deus para podermos ter fé em Deus. Vocês lembram que quando eu testemunhei sobre o Nepal, no ano passado, que a pessoa queria se converter e ela começou a tremer e dizer que não tinha força para se converter? E eu aprendi isso com um palestino convertido, Marco Reis. Ele me ensinou isso, amado irmão. Ninguém consegue crer por si mesmo. E estávamos evangelizando um budista, quando eu aprendi isso com ele. E o budista falou, é muito bom tudo isso que você falou, mas eu não creio nisso não creio em Jesus não. E o Marco Reis falou assim, tu não crê e tu nem pode crer nele. O cara ficou espantado. Como assim? Você tem que se humilhar, pedir fé de Deus para crer em Jesus. Eu olhei assim, uau, aprendi essa. Quando eu cheguei lá no Nepal, que a moça falou, eu não consigo. Eu falei, pede fé de Deus. E ela chorando pediu, Deus me dá fé. Bum! 10 segundos, entregou o coração para Jesus. Passou algumas horas no mesmo dia, um hindu falou, eu quero me entregar, isso que essa mulher testemunhou, que ela se converteu e testemunhou logo depois. E um hindu ouviu e queria se converter também. Aí ele começou a girar, pensei até que ia cair endemoniado ali, né? E ele, quero... tal. Eu falei, pede a fé de Deus. Quando ele pediu a fé de Deus, pum, estava no chão chorando, entregando o coração para Jesus. Por quê? Não vem de nós. É dom de Deus. Como posso receber a fé que vem de Deus? Mas nem todos obedeceram, que quer dizer ouvir, dar ouvidos ao Evangelho, às boas novas de Jesus. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação, quer dizer, quem deu ouvidos à palavra, fé vem pela pregação, que é ouvir. E a pregação ouvir, quer dizer, através da palavra de Cristo. Recebemos a fé de Deus quando damos ouvidos, podemos dizer junto, quando damos ouvidos, cremos que é dar crédito, quando guardamos, permanecemos, praticamos e obedecemos às palavras de Cristo Jesus. Palavras de Cristo Jesus? Onde é que fica a Bíblia nisso? Irmãos, a palavra Bíblia é uma invenção nossa, viu? O que você carrega na mão, que se diz Bíblia, que é uma palavra grega, quer dizer biblos, plural de livros, não é Bíblia de verdade. O que nós carregamos na nossa mão é a revelação de Deus em Jesus Cristo. Do Gênesis ao Apocalipse, vemos Jesus. Jesus. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus, apareceu a segunda pessoa, né? Deus, agora o Espírito, se movia sobre a face das águas. E disse Deus, quem é a luz? Jesus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Lá no iniciozinho. Um dia Deus me disse, você que era essa face do abismo aí, tudo escuro. E o Espírito estava lá, tentando te convencer do teu pecado. E aí o Pai disse, luz sobre o Nilson. Luz sobre ele. Pronto, me converti, recebi Jesus. Aí nasceu, né? Tudo veio a vida na minha vida. Vamos ler juntos como hoje foi falado? Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aguardar, atender cuidadosamente, tomar conta, guardar todas as coisas que vos tenho ordenado
e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Eu louvo a Deus porque os amados irmãos aqui têm sido abençoados ricamente por Deus, por um homem de Deus que ama a palavra de Deus, amém? E eu sei que vocês também amam a palavra de Deus, porque essa é a nossa única fonte de vida eterna. Lembra quando Jesus chegou para os apóstolos, depois que muitos dos seus discípulos abandonaram eles? Você nunca mais vai esquecer onde está escrito isso. João 666. A obra do anticristo. Está escrito ali. Então, está ali no 666. João 6:66. Então, muitos dos seus discípulos o abandonaram, que é a obra de Satanás. Amém? Infelizmente. Alguns que abandonam Jesus. Aí Jesus vira para os 12. Não querem ir também? Se eu fosse um dos discípulos, eu dizia assim, não precisa ser mal educado também, né? Nós estamos aqui contigo, não precisa fazer assim com a gente. Mas Jesus não baixou o preço não, porque antes, se você ler o capítulo 6 de João, ele dá um foco em comer e beber dele como nunca. Comer das suas palavras. E ele depois explica que as palavras dele são espírito e são vida, no versículo 63. E porque ele diz isso, que as palavras dele é espírito e vida, os discípulos o abandonam. Dá para entender um negócio desse? No versículo lá atrás um pouquinho, acho que é 61, 60, os discípulos já dizem, tá duro esse discurso aí, ruim de ouvir. E Jesus estava falando para comer e beber dele. Percebem que nós há uma luta contra a base, a origem, a matriz da nossa fé. Porque a fé vem pelo ouvir as palavras de Cristo. Então o diabo ele tenta de tudo quanto é maneira, como está na parábola da semente, para nos roubar o quê? A palavra de Cristo. Porque essa é a única palavra que gera a fé de Deus no meu e no teu coração. Vocês percebem o quanto que é difícil no dia a dia de perseverarmos na leitura da palavra, de ouvirmos a palavra, de estarmos na palavra. Como prazer, como o salmista fala no capítulo 1 de Salmos, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Amados irmãos, eu vivi 30 anos na vida evangélica, filho de pastor, eu nunca tive prazer na lei do Senhor. Triste confessar uma coisa como essa, horrível. Mas tu não lia a Bíblia, Nilson? Lia, ainda mais quando bati o desespero, eu conhecia o caminho do joelho rapidamente. Oh, Deus, tem misericórdia, Senhor. Já abri a Bíblia daquele jeito espiritual, né? Fala agora, Senhor. Tum. Não, fala agora, Senhor. Tum. Não, esse aqui não foi bom, Senhor. Fala. E Deus fala. E Deus ainda fala que Ele é tão misericordioso. Não estou condenando ninguém aqui, não é isso. Mas comer e beber do Senhor, nunca gostei. Porque, como é que eu sabia disso? Na hora que eu tinha meu horário livre, tenho 3 horas livre, tranquilo, vou ficar 3 horas lendo a Bíblia. Vou fazer qualquer outra coisa para o meu lazer. O tempo está correndo aqui, eu tenho poucos minutos, ainda bem que o Espírito Santo precisa de 1 segundo, né? E Ele está aqui conosco, aleluia. A fé de Deus não vem habitar em mim através das minhas convicções humanas, das minhas palavras, dos meus desejos, dos meus pensamentos, nem das minhas tradições. Tampouco a fé é um tipo de poder mágico. Eu pensava que era assim antigamente, antes disso, né? Vai acontecer, pela fé. E tem gente dando ordem em Deus. Deus vai lá agora e faz isso. E Deus tem que obedecer como se Deus fosse o servo e eu fosse o Senhor. Eu sei que vocês não fazem isso aqui, vocês nunca fizeram isso. Eu não vou nem olhar, né? Quem é o Senhor? A fé não é algo que a gente recebeu para ter vantagens, não, irmãos. Vantagem pessoal, não. A fé é algo inexplicável. A fé é um dom de Deus. É o caráter de Deus revelado a nós. Para agradar a Ele, amados. E se Ele conceder fé específica no meu coração para algo, a glória vai ser dEle, para Ele. Amém? Então não é para realizarmos grandes obras, nem para nós mesmos e nem diante dos outros para alcançar vantagem, não. A fé de Deus é gerada em mim pela habitação e ação do Espírito Santo, amém? Porque esse é o selo. No dia que eu decidi ser um discípulo de Jesus, depois de muitos anos, eu me lembro,
ouvi o evangelho verdadeiro, eu já tinha entregue meu coração para Jesus no sentido de levantar a mão, quando eu tinha 5 anos de idade. E salvação é uma coisa que nenhum de nós pode decidir como é que acontece, isso é coisa de Deus. Esse é um business do Senhor. Ele salva quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Isso, olha, eu aconselho vocês, porque eu já tentei me meter nessa, me quebrei, viu? Me dei mal. Não se meta nessa obra de Deus. Deixa Deus fazer como é que Ele... Salvação é com Ele. Olha para o ladrão do lado de Jesus, lá na cruz, que você vai ver que muitas teologias caem por terra, né? Agora, se aquele ladrão descesse da cruz, ele ia ser batizado nas águas, ia ser cheio do Espírito, ia se tornar um discípulo e um seguidor de Jesus, amém? Mas salvação é um negócio de Deus. Então, eu não sei se eu era salvo, se eu não era salvo, eu tinha entregado minha mão, levantado a mão para Jesus. Mas o resto eu não tinha levantado não, irmãos. Como eu já falei aqui no passado, eu era um excelente falso discípulo, um excelente falso cristão. Muito crentinho aqui dentro, mas lá fora eu tinha outra vida. De impureza, de olhares imundos, de um monte de coisa errada, e tocando nas reuniões, cantando, fazendo um monte de coisa. Mas o dia que eu decidi ser um discípulo verdadeiro de Jesus, eu ouvi sobre o Evangelho, a palavra, que eu tinha que renunciar a tudo que eu tinha, perder a minha vida, tomar a minha cruz e seguir a Jesus. Eu botei o joelho no chão, eu me lembro, eu e minha esposa, a Marilene, ela não pôde vir hoje, estava sentindo um pouco mal do estômago desde ontem. Graças a Deus ficou melhor hoje, mas estava descansando. Nós colocamos o joelho no chão, do lado da cama, e eu me lembro, Senhor, hoje eu quero confessar o que Tua palavra diz que eu nunca confessei em toda a minha vida. Eu quero renunciar a mim mesmo, negar a mim mesmo. Eu decido tomar a minha cruz a partir de hoje, todos os dias. Eu quero renunciar a todas as coisas que eu tenho. Eu sou mero administrador a partir de hoje, é tudo Teu. Eu quero fazer perder a minha vida por amor de Ti. E como também o apóstolo diz, Senhor, eu quero confessar, Jesus Cristo, Tu és o dono absoluto da minha vida. Porque se com tua boca confessares que Jesus é o Senhor, e Senhor para mim era Senhor, 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 Senhor. Não. Ali fala dono absoluto. E no meu coração eu creio que Deus, Pai, Tu ressuscitou Jesus dentre os mortos. Foi a primeira vez que eu fiz isso, aos 30 e poucos anos de idade. Aí ele diz ali, com a boca se confessa para a salvação. Eu confessei Jesus como Senhor. E agora eu tinha que deixar Jesus sentar no trono da minha vida, Ele ser o Senhor da minha vida. Essa é a vida que nós temos para agradar, porque o Espírito entrou em nós, para gerar em nós esse arrependimento, que só é gerado por Ele. O resto é remorso. Remorso não traz vida. Traz dor, mas não traz vida. Agora, a tristeza segundo Deus, essa que dói, mas ela é segundo Deus, ela traz vida, ela conduz ao arrependimento. E depois precisamos de nos encher da palavra como habitação e ação. Assim podemos agradar a Deus. Com fé de Deus é possível agradar a Deus. Eu quero pular rapidamente aqui para essa última parte, que é a parábola que nos mostra, amados, porque a palavra de Jesus, tudo aqui são palavras do Senhor, através de Jesus e dos apóstolos, não são minhas. O que existe na minha vida que pode estar roubando a palavra de Deus, que traz fé? Eu quero fé, mas o problema às vezes não é que eu não tenho a fé exatamente, é que tem algo roubando o poder que gera a fé, que é a palavra de Deus. Vamos ler juntos? Jesus dizendo, este é o sentido. Vamos ler juntos, que aí você lê, você vai trazer fé para o teu coração, porque a palavra de Deus traz fé, amém? Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, quer dizer, dar crédito, sejam salvos. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem até com alegria. Este não tem raiz, creem apenas por algum tempo e na hora da provação se desviam. A que caiu entre os espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados das riquezas e deleites da vida. E os seus frutos não chegam a amadurecer. A que caiu na boa terra são os que
do ouvido de bom e reto coração, retém, não deixaria possuir a palavra, estes frutificam com perseverança. Será que estamos ouvindo as pregações, amados? Estou lendo para mim mesmo, quero que vocês leiam comigo, né? Será que estamos ouvindo as pregações, fazendo devocional, mas não estamos dando crédito à palavra de Deus? E por fim, talvez estejamos sendo roubados da verdade pelo diabo? Talvez estamos ouvindo e lendo com uma certa alegria, porém quando vêm as provações, deixamos de confiar, duvidamos da palavra de Deus, sutilmente nos desviamos. Ou será que estamos continuamente ouvindo e lendo, mas no dia a dia estamos muito ocupados, preocupados e ansiosos em como ganhar mais dinheiro, ou gastando tempo excessivo nos deleites e lazeres, até lícitos, mas que não convém? Pede ao Espírito Santo: Senhor, sonda meu coração, Senhor. Eu te amo, Senhor. Eu te quero, Senhor. Mas talvez em algum momento do meu dia eu tenha sido roubado da Tua palavra, Senhor, por alguma questão, por alguma situação. Os cuidados da vida que hoje são a internet, as mídias, tanta informação. Ó Senhor, talvez a busca pelo trabalho, que não é errada, mas da excessiva busca pela riqueza. A palavra de Deus diz que tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Não andeis ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de vestir, de comer. Se Deus cuida dos pássaros, Ele cuida de nós, amados. Ou diante da tribulação que parece que não cessa, temos duvidado do que Deus disse, ou temos sido atacados pela dúvida, o diabo lançando suas setas incandescentes, dardos inflamados para nos roubar a palavra, nos roubar a confiança. O doce convite do amado Senhor Jesus para nós hoje é sermos boa terra. É uma decisão. Dar ouvidos de bom e reto coração. Reter, segurar, não deixar ir, possuir a palavra. Frutificar com perseverança. E assim, amados, essa palavra, leia junto comigo, essa palavra de vida eterna implantada em nós. É Jesus implantado em nós. É Deus o Pai implantado em nós. Pela presença, governo e unção do Espírito Santo de Deus. Uma vez um irmão chegou para mim, no final de uma reunião, e falou assim: olha, o pastor que me ajuda, ele está viajando algumas semanas, e eu estou precisando de umas respostas aqui, e ele abriu umas situações bem difíceis, e eu não sabia resposta nenhuma do que ele tinha falado. Aí o Espírito Santo me levou a meditar ali, ouvindo ele. E eu perguntei para ele assim: você tem orado, gastado um tempo no joelho diante do Senhor, lido a palavra? Sabe qual foi a resposta daquele amado irmão que depois se arrependeu, graças a Deus? Eu venho aqui pedir ajuda e você vem com cobrança se eu estou lendo a Bíblia, se eu estou orando? Aí eu falei: pois é, você está interessado nas respostas de Deus? Ou você está interessado no Deus das respostas? A fé está aqui. Quando a palavra, que não é a minha palavra só me diz assim: Nilson, tu não vale nada. Nilson, tu é chato. Nilson, tu é incapaz. Essa é a palavra que ainda é minha carne, ao meu coração. Por isso que eu tenho que me encher da outra palavra. Eu me encho da palavra, irmãos, não é porque eu sou espiritual, não, é porque eu sou carnal. Se eu já fosse espiritual, eu não precisava da palavra. É que eu ainda vivo nessa carne ainda.
E a luta contra a carne e o espírito é muito grande. E só vai vencer se eu alimentar meu espírito. Então eu me encho da palavra porque eu preciso dela em mim. Tem horas que eu não estou com vontade de ouvir a palavra, nem de ler a palavra, eu faço sem vontade. Porque eu preciso muito. Quando eu posso, não é sempre que eu posso, mas já fiz isso durante muito tempo da minha vida de trabalho, passava o dia inteiro ouvindo a palavra de manhã, à noite, dentro do meu carro, trabalhando e ouvindo. Porque eu não podia ler, chegava em casa e eu dormia quando lia, mas eu ouvia. O irmão falou assim, isso é lavagem cerebral. Eu falei, bingo! Você acertou, minha mente está suja, atacada pelas mentiras do diabo, atacada pelo sistema desse mundo, atacada por tudo que a gente ouviu ali, que a gente leu nas parábolas de Jesus, o diabo atacando, e ele não cessa de atacar, irmãos. Até o último dia da nossa vida nós temos um inimigo. Eu não queria ter esse inimigo, mas está lá o diabo, o vosso adversário, foi colocado como nosso adversário também. Qual é a única coisa? A armadura de Deus completa, mas temos o escudo da fé que nos protege, e logo depois vem a espada da palavra. Senão a gente não consegue vencer, não consegue agradar a Deus. Será que você identifica alguma coisa pelo Espírito Santo? Eu não estou acusando aqui, amados irmãos, nenhum de nós, por favor. Mas se o Espírito Santo fala contigo alguma coisa que você percebe que está roubando, esse estar na palavra, esse comer a palavra, esse estar aos pés do Senhor. Nilson, eu não tenho tempo para orar. Meu irmão, dorme de joelho, mas dorme lá, no colo do papai. Quantos aqui estavam no mundo antes? Passavam a noite na madrugada na boate, na gandaia, na farra, ia direto para o trabalho, como eu já fiz algumas vezes na minha vida, no exército, filho de crente, filho de pastor, passava a noite no Morro da Mangueira, tocando com os sambistas lá, 6 da manhã estava em forma, fardado, barba feita, né? Quase caindo, mas estava em forma lá. E não era para servir o Senhor, eu estava dando o meu máximo pelo diabo. Aí para o Senhor, não posso, que eu tenho que descansar, que eu tenho que dormir, porque, afinal de contas, eu tenho que ser equilibrado, um cristão que ele é equilibrado. Quer ser equilibrado, meu irmão? Perde teu tempo aos pés do Senhor. Vai para o joelho. Busca o Senhor de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A fé vai vir a reboque. A fé vai vir de graça, porque ela é dom de Deus, amados. Você fica amigo do dono da fé, tu entende? Tu é amigo do dono, o dono da fé vem habitar em mim, em você. Ele vai te negar a fé? Não vai. Ele não vai negar bem algum aos seus filhos, porque se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o papai. Eu tenho certeza que essa palavra é para mim, primeiramente, irmãos. Eu preciso muito. Mas eu sei que o Espírito Santo começou a falar através do nosso amado irmão Paulo, semana passada, e o Espírito Santo falou, continua. Eu falei, Senhor, nós precisamos crescer nessa intimidade com o dono da fé. Amém? Você pode ficar de pé. Me desculpem pelo horário. Não vou conduzir você à oração, mas eu te convidaria, pelo menos a você agora, a abrir teu coração diante do Senhor, diante do Espírito Santo que está aqui, no teu coração, Ele que sonda os corações. Faz uma aliança com Deus, eu te encorajo, porque na hora que a gente quebrar a aliança com Deus, Ele não quebra a sua aliança, e Ele nos ajuda. Faz uma aliança, Senhor, eu me arrependo nessa manhã, mas eu quero mudar de atitude, Senhor. Eu quero tirar da minha vida essas coisas que Tu estás me mostrando, que estão me roubando a palavra do meu coração, Senhor. Que estão me roubando a intimidade contigo, Senhor. Que estão me roubando estar cheios da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu me arrependo nessa manhã, eu quero mudar de atitude, Senhor. Me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor. Senhor, me perdoa, Senhor, me ajuda. Faz uma aliança com Deus, meu irmão, escreve o dia de hoje, dia 12 de outubro. Eu fiz uma aliança contigo, Senhor, de voltar radicalmente para a Tua palavra, de me encher de Ti, Jesus,
comer e beber diariamente de Ti, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Senhor Jesus. Te louvamos, Senhor, nessa manhã, por essa palavra. Quando o Senhor disse, orando ao Pai, no capítulo 17 de João: santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. Te louvamos, ó Pai, por essa manhã tão maravilhosa, quando nós tivemos tantas coisas aqui juntos, como família Tua, tantas coisas para celebrar, para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que o Senhor nos deu de acordarmos hoje, respirarmos e podermos estar aqui juntos como família. Muito obrigado, Senhor. Dá-nos uma semana de vitória. Dá-nos uma semana, Senhor, em que em tudo o Teu nome seja exaltado, glorificado através das nossas vidas. Te louvamos pela vida da Thalita, que foi batizada. Te louvamos pela vida da Sofia. Te louvamos pela vida do Lucas. Te louvamos, ó Deus, pela vida de todos os Teus filhos, por esse dia tão especial, tão maravilhoso. Agora te suplicamos que o Senhor abençoe as nossas crianças que estarão juntas numa programação especial feita pelo departamento infantil, que elas estarão almoçando juntas numa programação especial que foi feita para elas. Abençoa essas crianças, abençoa aqueles que estarão com elas, cuidando delas durante esse dia. Leva-nos debaixo da Tua proteção, guarda-nos e livra-nos de todo mal. Que a Tua boa mão esteja sobre nós, conosco, com cada um de nós, nos guardando, livrando, protegendo, direcionando e nos dando o entendimento de tudo aquilo que precisamos guardar e praticar na nossa vida através dos Teus ensinamentos. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, derrama a Tua bênção de saúde sobre os Teus filhos. Quantas pessoas estão enfermas? Senhor, em nome de Jesus, repreende a enfermidade da nossa vida, do nosso corpo. Dá saúde para o Teu povo, para os Teus filhos, ó Pai. Dá, ó Deus, a bênção da provisão material, financeira, espiritual, em todas as áreas. Ó Pai, o Senhor é o nosso Jeová Jirê, é o provedor de todas as coisas. O Senhor sabe de tudo aquilo que cada um de nós precisa, necessita, em todas as áreas da nossa vida. Então contempla os corações agora, cada vida, Senhor. Olha para a necessidade de cada um e tenha misericórdia de todos nós. Mas responde ao nosso clamor, responde ao nosso pedido, responde à nossa oração, ó Pai, e mostra para cada um de nós o sinal do Teu favor. Que a Tua boa mão esteja conosco, nos guardando, nos protegendo, nos abençoando, nos direcionando em todas as coisas. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus e o Seu grande amor, seja com todo esse povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém? Deus te abençoe. Queremos só lembrar que vai ter uma programação para as crianças lá em cima. Foi feito um almoço para as crianças. Amém? E dá um abraço no seu irmão, na sua irmã e diga: você é muito precioso para Deus. Deus te abençoe.